había una comisión de la iglesia presbiteriana con una comisión de la iglesia americana. Y a cada año los americanos vinham a Brasil hablar con nosotros sobre la posibilidad de restabelecermos una relación formal, fraterna, com aquilo que chamávamos de la igreja madre. E no ano seguinte, nossa igreja mandava, e eu fui o relator de la comissão por cerca de 8 anos. E fiz o relatório final. E no relatório final, eu propus à igreja presbiteriana que rompêssemos finalmente todas as conversações. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando dos moderadores da PECUSA disse para nós: nossa igreja tem muitos homossexuais, lésbicas, homossexuais, e são todos crentes em Cristo. E eu não sou presidente, eu não sou moderador solamente de uma parte da igreja, mas de toda a igreja. E isto, para nós na igreja presbiteriana, regalamos os nossos olhos, né? E eu fiz relatório. E então a Assembleia General de nossa denominação decidiu não mais manter conversações com esta denominação. Em uma de nossas visitas a Louisville, Kentucky, onde está a sede da igreja, a pessoa que nos recepcionava nos levou à casa publicadora da igreja e disse: pode pegar qualquer livro, vamos fazer regalo para vocês. E eu estava muito interessado em conhecer a posição do feminismo radical. E havia muitos livros do feminismo radical publicados por la igreja norte-americana. Conheci personalmente Jenny Dempsey Douglas, uma das mulheres presidente da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, que publicou livro que foi traduzido para o português. E nesta época ela recebeu o prêmio de Mulher de Fé daquele ano, juntamente com 3 lésbicas, 3 mulheres de fé que representavam a igreja presbiteriana. E isto produziu uma revolução em meu coração. E percebi que estávamos vivendo um momento crucial da igreja presbiteriana em todo o mundo. E a outra percepção que eu tive é que o movimento feminista foi o que deu a abertura para o movimento homossexual. A ordenação de mulheres dentro da igreja que não tinha uma base bíblica e nenhum que ordena mulheres se abre a Bíblia para provar com a Bíblia esta posição, é a mesma coisa que o movimento de ordenação de homossexuais. Todo depende da cultura vigente. E isso chamou muito minha atenção e comecei a estudar. E o que eu sei a respeito do movimento feminista é simplesmente sua área do movimento radical. Por que eu comecei a estudar sobre o movimento radical? Porque eu entendi que
todas las tendencias feministas están indo para o mesmo ponto. Probablemente las feministas bíblicas, evangélicas, jamás llegarán al ponto radical, mas están caminando para o mesmo ponto. E foi por esta razão que eu decidi estudar sobre o movimento feminista radical. O movimento feminista radical é movimento muito consistente. Tiene una percepción de la realidad como un todo. Las feministas saben que no podrán atingir sus metas, sus objetivos, sino atingir en todos los puntos de la realidad. No solamente una cuestión de una afirmación feminista, mas también tiene que atingir, por ejemplo, la literatura, la medicina y caminando para teología. Las feministas comprenden que el feminismo no ha de atingir su objetivo máximo sin transformar el movimiento en una nueva religión. Esto es una cosa muy clara entre las feministas radicales. Y es muy interesante que el feminismo radical, sus más importantes advogados, no son propiamente mujeres, son hombres, incluso hombres en las iglesias presbiterianas. Entonces ese no es un movimiento de las mujeres, es un movimiento que abarca hombres, mujeres y otros. Es un movimiento internacional, es un movimiento multieclesiástico, afecta hoy las denominaciones, incluso las denominaciones conservadoras. Y la mayoría de los presbíteros, de los pastores, no saben realmente cómo responder, cómo argumentar contra el movimiento, porque el movimiento simplemente levanta puntos culturales, sociológicos, psicológicos, y nosotros estamos tentando responder con argumentos culturales. Si las mujeres están atingiendo, ganando espacio en todos los cantos del pensamiento, ¿por qué no ser pastoras? Y nosotros, muchos de los argumentos, nosotros no estamos sabiendo cómo argumentar. Y esto es una cosa que yo tengo trabajado mucho, ensinando a pastores y presbíteros a argumentar contra. Y yo creo que tenemos argumentos muy sólidos para argumentar contra esta tendencia moderna. Un poquito de la historia del feminismo. O movimento feminista é um movimento muito moderno, pouco tempo para cá, los años 60. Antes de los años 60 não havia absolutamente nada sobre feminismo tal como temos hoje. Havia muita coisa sobre os direitos das mulheres, justos direitos, direito de patrio poder, derecho a propiedad, derecho a votar. Esa era una cosa muy importante, conquistas que las mujeres tuvieron, especialmente dentro de una visión donde los hombres tenían una visión apequeñada sobre las mujeres. Creo que o movimento feminista é também uma resposta
contra la posición injusta impuesta por muchos hombres contra las mujeres. Esta foi a primeira onda, chamada a primeira ola. A segunda ola foi quando Simone de Beauvoir, uma francesa muito importante, inteligentíssima, tinha simplesmente 9 doutorados, uma mulher muito inteligente, amante de Jean-Paul Sartre, um filósofo muito importante de nossos dias, padre de la filosofia existencialista pessimista, socióloga, e advogava também uma posição comunista, que a família não era problema propriamente da família, mas do Estado. Propunha que mulheres matrizes pudessem dar à luz e os hijos estariam bajo os cuidados da sociedade do Estado. Afirmava que a maternidade produzia encarceramento por dentro. A mulher não recebia nenhum benefício da maternidade. A maternidade era uma desgraça, não uma bendição. Entre outras coisas, escreveu livro extremamente importante, chamado em francês Le Deuxième Sexe, o sexo secundário. E este livro foi livro que é a base para o feminismo radical. Este livro era muito complexo, muito difícil de ser leído. E por isso o movimento não teve uma expansão muito grande. Mas uma norte-americana, dentro do pragmatismo norte-americano, tomou suas ideias e ampliou as ideias de Simone de Beauvoir, uma mulher chamada Beth Friedan. E o movimento se estendeu em diversas partes, trazendo preocupações a respeito de las mulheres que tinham seus cursos de bacharelado, mestrado, algumas, mas que estavam mantenidas dentro de seus hogares, dentro de suas casas, como esposa, madre, o reduto de la cocina, o reduto de la cama, e solamente. E Beth Friedan começou a fazer perguntas a estas mulheres, se elas eram felizes. E muitas delas afirmaram que havia uma pressão social, especialmente dentro de suas casas, que las obrigavam a dizer que eram felizes, mas que em realidade não eram felizes. E ela então escreveu livro chamado A Mística Feminina. A mística feminina é: não estou feliz. Este reduto do hogar, da cozinha, da maternidade, da cama, não produz felicidade e realização para mim, mas eu tenho que manter a mística. Tenho que dizer que sou feliz. Este movimento se espalhou em América, nos Estados Unidos, depois Europa, e se harmonizou com a Igreja, especialmente quando o Conselho Mundial de Igrejas começou a responder os problemas que as mulheres estavam levantando, e então, com o surgimento da teologia da libertação, surgiu nos Estados Unidos a teologia do negro,
Na América Latina, com Gustavo Gutierrez, surgiu a teologia do pobre, e na Europa a teologia das mulheres, todas elas com a mesma tendência, uma tendência de tomar os conceitos da visão política marxista com uma linguagem bíblica. E então houve um casamento entre a filosofia marxista e a teologia. O último reduto a ser conquistado seria, dentro das igrejas, a ordenação feminina. E começaram então a perguntar qual é o impedimento, o que se impede para que as mulheres sejam ordenadas. A Bíblia. Mas a Bíblia não é suficientemente forte para impedir um movimento como o feminismo. Então começaram a traduzir a Bíblia para uma linguagem mais palatável, mais adaptável a esta realidade. E começaram a perceber que a tradução das Bíblias dentro de uma visão feminista era uma ruptura tão grande, uma afronta tão grande ao texto bíblico, que não poderia produzir, na verdade, um movimento maior de ruptura. E começaram a perceber que não adiantava muito traduzir que a palavra homem, que aparece muitas vezes na Bíblia para definir a humanidade, traduzir por ele e ella, o Deus, ele, ella, porque o patriarcado está muito adentrado em la literatura bíblica, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O passo subsequente foi abandonar o texto bíblico e introduzir outros textos mais palatáveis, que eram os textos gnósticos, os textos paganos. Alfonso nos deu uma palavra muito importante. Alfonso continua dormindo, não é problema não, porque eu fico feliz quando alguém dorme quando eu hablo, porque estão dizendo, pode falar, acredito em ti, pode continuar. Então, estava falando sobre o paganismo. A ideia do feminismo é uma ideia pagana. Não há qualquer problema em la adoração de diosas entre os paganos. Na verdade, as religiões paganas tinham pessoas que falavam, que eram os líderes espirituais. Quem eram? As mulheres, sacerdotisas prostitutas. Por que prostitutas? Porque entendiam que a mulher tinha em seu corpo, o poder criativo, os ungüentos, os líquidos femininos.